Cultivando Famílias Felizes. Olá! Você já pensou como nós pais não temos muita consciência do problema que é uma má alimentação na vida dos nossos filhos? Crianças obesas são chamadas de fofinhas, bonitinhas, saudáveis, mas precisamos pensar que tudo isso terá consequência na vida adulta desta hoje criança. Os nossos filhos sempre nos imitam e nós, na maioria das vezes, não conseguimos incentivá-los a comer os alimentos certos e nas horas certas. E isso, sim, é nossa função. O pediatra e endocrinologista Dr. Daniel Servigia Domingos escreveu em um de seus artigos: Obesidade infantil. Corrigir é papel dos pais. Nós do CFF pensamos em trazer esse tema, obesidade infantil, por ser um tema de relevância pública e uma questão comum para se trabalhar em família. Os pais precisam aprender a lidar com o comportamento alimentar, assim como qualquer outro tipo de comportamento. Trouxemos hoje a nutricionista Carol, que nos explicará com simplicidade e clareza o que é obesidade infantil, como prevenir, como é o papel dos pais e o que deve ser feito. Oi, eu sou Ana Carolina, nutricionista especializando pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em doenças crônicas, e eu fui convidada pelas meninas do projeto Cultivando Famílias Felizes a gravar um vídeo para vocês sobre a obesidade infantil. A obesidade infantil é uma doença muito comum e anualmente surgem 2 milhões de casos novos, então é um problema de saúde pública. E ele é caracterizado pelo um aumento excessivo de peso e na curva de crescimento essa criança fica sempre acima e é caracterizada até os 12 anos de idade. A obesidade pode ser prevenida, né? Então, a obesidade infantil, a gente tem como prevenir, né, que essa criança se desenvolva como uma criança obesa e futuramente um adulto obeso. A gente tem atualmente um guia chamado Guia Alimentar para a População Brasileira e nele a gente tem as bases de como seria uma alimentação saudável de forma prática. Né? Nele a gente tem 4 grupos de alimentos: alimentos in natura, alimentos minimamente processados, processados e ultraprocessados. O que são os alimentos in natura? Então é um abacaxi que você compra no mercado ou na feira e ele tá ali com a casca, com a coroa intacto. Esse é um alimento in natura. Um alimento minimamente processado, ele é o abacaxi já descascado, cortado e você compra no mercado na bandejinha, ou na feira ou no mercado. Quando o alimento ele é processado, ele já é, por exemplo, um abacaxi em calda. Ele tem adição de água, açúcar e aditivos, ele fica na lata, mas ele ainda é o abacaxi como a gente conhece. E um alimento ultraprocessado é um suco de saquinho em pó sabor abacaxi. Então, quando a gente fala de evitar a obesidade, a gente fala em evitar o consumo em grande quantidade dos alimentos processados e ultraprocessados. Então, a gente fala sempre para os pais terem atenção com os rótulos. Quando a gente pega um produto no mercado e vê que ele tem no primeiro ingrediente na listinha, lá embaixo, depois da tabela, açúcar, gordura, amido, esse alimento não é tão bom para o consumo diário da criança. Então, a gente prefere que as famílias evitem, comam menos, nunca deixar de comer, sempre tomar cuidado com a quantidade em comer. Dar preferência por frutas, legumes, verduras e sempre se atentar que a criança também faça exercício, não só ficar presa às telas. O porquê, então, da obesidade infantil acontecer e ser tão grave, né, atualmente? A gente vê um processo de mudança ao longo do tempo. Antigamente, há muitos anos atrás, a gente via muitas crianças com baixo peso, desnutrição, crianças anêmicas, bem mais fracas, né? A gente via aquela aparência emagrecida. Isso, ao longo da história, foi sendo substituído. Hoje a gente vê um bebê fofinho e a gente fala, nossa, tem saúde. E a gente sempre se preocupa, né, com o peso da criança para que ela esteja saudável. Mas o excesso de peso também é prejudicial para a saúde, né? Então a gente vê hoje que as crianças estão obesas e elas estão com um quadro que a gente chama dentro da nutrição de paradoxo nutricional. O que isso quer dizer? A criança ela está obesa, mas ela ainda tem doenças de carência, ou seja, de desnutrição, de baixo peso. Então ela é obesa e tem anemia, ou é obesa e tem deficiência de alguma outra vitamina, como a vitamina A, a vitamina D. E isso acontece porque as crianças elas estão comendo mais alimentos, mais comida, e a gente chama essas comidas de calorias vazias.
Então, quando essas crianças elas se alimentam de ultraprocessados, são aqueles alimentos, sucos de saquinho, bolachas de pacotinho, salgadinhos, quando a gente tem um consumo muito grande desses alimentos, a gente não tem a quantidade que a gente deveria consumir dos nutrientes. A gente tem muito açúcar, muita farinha, muita gordura, então a gente tem um prejuízo na qualidade dessas crianças. Então elas ganham peso, mas elas não conseguem ter uma saúde adequada. Quando as famílias começaram a trabalhar fora, ter menos tempo para fazer as refeições, preparar as refeições, a gente começou a ver um consumo excessivo dos alimentos ultraprocessados, industrializados no mercado, nas redes de fast food, porque são comidas mais rápidas. E a gente perdeu um pouco o hábito de fazer as refeições em família, comer à mesa. Então, tudo isso favoreceu o ganho de peso das crianças. As crianças são os reflexos das famílias. Então, se os pais não se alimentam bem, se eles não comem frutas, legumes e verduras, a gente não consegue fazer com que a criança se alimente bem. Então, a gente precisa de uma família organizada, que se alimente bem para que essa criança tenha saúde. Bom, e agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a obesidade, as questões que envolvem, né, esse quadro, a gente tem que sempre lembrar que a obesidade é multifatorial. O que isso quer dizer? Ela depende de várias coisas para acontecer. Então, causas emocionais, o estilo de vida da criança, o estilo de vida da família, como ela se alimenta, como ela interage com a sociedade, se ela brinca, se ela se diverte, se ela sai de casa. E tem o que a gente fala das crianças antigamente, né, que brincar na rua, ou brincar com os amiguinhos, fazer educação física. Então, tudo isso envolve dentro do quadro de obesidade, né? E como a gente pode prevenir, né? Como os pais podem fazer para ajudar nessa prevenção ou para ajudar a criança no tratamento já da obesidade. Então, como a gente pode prevenir brincando? A gente sempre fala que os pais têm que levar muito a sério o quadro de obesidade infantil, porque essa obesidade pode ir até a vida adulta e pode trazer problemas de saúde, né? Essa criança ela pode desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares precoces, então a criança não deveria desenvolver esse tipo de doença. Então, essa questão é uma questão muito séria para a família, para os pais. Mas a gente não pode passar isso com uma forma pesada para as crianças, a gente tem que passar de uma forma lúdica. Então, como a gente pode fazer para evitar que essa criança desenvolva uma obesidade infantil e como ajudar com que a criança com obesidade infantil, né, volte a ter um quadro de eutrofia, que a gente chama que é um quadro de saúde, tá? A gente pode fazer pratinhos na refeição com carinhas, a gente pode fazer uma floresta, a gente pode fazer bichinhos com legumes, frutas, verduras. A gente tem muitas imagens hoje na internet de como montar um prato colorido e bonito para as crianças, para que elas tenham vontade de comer, né? A gente sempre fala em experimentar. Experimente 10, 15 vezes se for necessário, de várias formas diferentes. Se a criança consumiu o alimento uma vez só e falou que não gostou, mostre de novo para a criança em outra forma, em outro preparo. Leve ela até o mercado quando você tiver tempo, apresente para ela as frutas, os legumes, as verduras. Ajude, né? Peça ajuda da criança para fazer uma receita. Ela vai se sentir parte do processo e ela vai ter mais curiosidade em provar. Então, a gente tem que sempre ter muita atenção para que a gente não coloque o nosso filho numa situação de risco por não introduzir ali no processo. Então, peça para ele te ajudar a preparar a refeição, faça um bolo, um cupcake diferente, com alguma fruta, com algum legume, e ele vai percebendo que a alimentação é uma coisa prazerosa, é divertida, e mesmo assim você está cuidando da saúde do seu filho de uma forma mais leve. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo sempre uma frase muito importante de que procure sempre ajuda médica, procure nutricionistas, faça acompanhamento do seu filho. A gente sempre sabe qual a melhor conduta a ser tomada junto com os profissionais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Para qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso, muito obrigada. Tchau! Gostou do tema? Vem com a gente, CFF. Curta a nossa página, compartilhe, dê o seu joinha.